Bom dia, amada igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus, que vai fortalecer a cada um nessa manhã com sabedoria. E para iniciar essa aula, a gente vai fazer uma oração pedindo o direcionamento do nosso Deus. Aí eu convido você a baixar a sua cabeça e nós vamos orar para que o Senhor dê a sabedoria e o conhecimento como Ele tem dado a cada manhã. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por mais um dia na tua santa presença. Eu estou certa, Senhor, que o Senhor age por meio da tua palavra. E é pela tua palavra que nós estamos aqui para estudar e para aprender mais de ti. Nós te agradecemos e lhe pedimos para que o Senhor esteja na direção de tudo que for acontecer aqui. É essa oração que eu faço nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, igreja, hoje, dando continuidade às aulas anteriores, a gente vai falar sobre redenção. Aí, para falar sobre redenção, a gente precisa entender o que essa palavra quer dizer na nossa linguagem. Então, essa palavra, a palavra redenção, ela quer dizer resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Só que aí eu fiz uma outra pesquisa no grego, que vai um pouco além. Fala literalmente, significa resgate, preço de soltura ou preço de um resgate, que significa reabilitação, libertação, salvação, reparo e resgate. Olha só, vai bem além, fala de resgate, reabilitação, salvação e também fala de libertação. Quando vem à minha cabeça falando sobre resgate, numa situação de vivência, a gente vai lembrar o quê? De um bombeiro, por exemplo. Um bombeiro, ao fazer um resgate, a gente imagina o quê? Um resgate em alto mar, um resgate durante um incêndio. Então, a gente pensa nessa palavra como um resgate de Deus, voltando para a Bíblia, porque nós estamos falando sobre redenção. E falando sobre redenção, a gente fala sobre resgate, libertação, reparo, reabilitação, salvação. Então, a gente, para entender um pouco, alguém pode estar perguntando, mas resgate do quê? Qual é essa redenção? Por que esse plano de redenção? Para me libertar do quê? Para me resgatar do quê? Me reabilitar do quê? A gente vai aprender nessa manhã. Esteja atento, acompanhe aí, se você precisar, você tenha um papel em mãos, uma caneta, porque na medida que a gente for lendo os versículos, você vai anotando, até mesmo para você observar mais a aula, para você não perder aí o andamento das informações. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar uma caneta, um papel e anotando um versículo. E depois, como um bom cristão, você vai examinar nas escrituras, sendo que os versículos serão lidos aqui também. Mas é bom a gente estar examinando a escritura do nosso Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre a história da redenção. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber que existe um inimigo. E o nome desse inimigo é Lúcifer. Lúcifer, ele reinava no céu, Ele era o ministro de louvor e ali ele, com os anjos, no céu,
ele oferecia, ele louvor a Deus, e ele vivia no céu, né, junto com o Pai. Só que o que aconteceu? Lúcifer, ele, desde o princípio, ele sempre foi homicida, desde o princípio, e nunca teve verdade nele. Então, a gente vai entender que teve a queda desse anjo, chamado Lúcifer. E a gente vai ler em Apocalipse 12, de 7 a 9. O nosso irmão Daniel vai dar apoio nas leituras. Apocalipse 12, de 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejarão o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Vocês entenderam que houve uma guerra no céu por conta de Lúcifer, que é conhecido como Satanás, diabo, enganador. Mas ainda eu não entendi sobre a redenção, sobre o resgate. Ok, até aí você entendeu que houve-se essa guerra no céu e que ele foi expulso do céu. E ele veio para onde? Na terra. Só que agora, para a gente interagir um pouquinho com as crianças, eu vou pedir a ajuda das crianças. Vocês aí, né, que já estudou com a tia Cléo, vocês vão me ajudar. A gente precisa fazer tipo uma revisão sobre a criação. E sobre a criação, eu preciso entender que no primeiro dia, vai a pergunta aí, Deus criou o que no primeiro dia? Lembrou? O que Deus criou no primeiro dia? Deus criou a noite e o dia. Aí eu vou colocar aqui, eu vou pendurar aqui. Então, Deus criou a noite e o dia. Pode mostrar. Então, no primeiro dia, Deus criou a noite e o dia. E continuem aí, crianças. No segundo dia, Deus criou o quê? Lembraram o que Deus criou? No segundo dia, Deus criou o céu e o mar. Então, no segundo dia, Deus criou o céu e o mar, ok? E no terceiro dia, o que Deus criou? Então no terceiro dia, Deus criou o quê? As plantas. Aí a gente vai colocar aqui. Então no terceiro dia, Deus criou as plantas, né? Vamos colocar aqui a planta. Ok, ficou bonito. Agora, no quarto dia, vocês lembram que a gente aprendeu durante as nossas aulas presenciais? O que Deus criou? Deus criou o sol, olha o sol. A lua e as estrelinhas. Então, Deus criou o sol, a lua e as estrelinhas. Então, foi o que Deus criou no quinto dia. No quarto dia. E já no quinto dia, o que Deus criou? Deus criou o céu, né, as aves que vivem no céu,
criou os peixes e os oceanos. Grande Deus, né? E vocês imaginam Deus criando isso tudo? As aves que vivem no céu, o oceano e os peixes, né? Então Deus criou no 5º dia. E no último dia da criação, vocês lembram que Deus criou? É algo muito bom, o homem, né? Então Deus criou os animais e o homem. Qual era o nome desse homem? Vocês sabem? Adão. Depois criou Eva, né? Lembrando que antes da criação, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas, tá? Então a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus, ele pairava sobre a face das águas. Aí Deus foi e criou isso tudo que a gente pode contemplar, né? No 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dia, que foi o último dia. E no 7º dia, ele descansou, né, de toda a obra que ele realizou. Aí o Senhor, ele criou o mundo. Então ele criou o mundo. E Satanás, ele veio para onde? Aqui na terra. Só que tem uma questão também, né? Que quando ele veio parar aqui na terra, Deus havia ensinado, né, para Adão e Eva, que eles teriam acesso a todos os frutos, mas menos da árvore da vida. Imagina. Só que Satanás, que ele sempre enganou, que ele sempre foi homicida desde o início, ele enganou a Eva, ele seduziu a mulher, né, que a gente aprendeu na aula anterior, né? Ele induziu a mulher ao pecado. E a mulher, ela que se chama Eva, ela influenciou Adão a comer. Vocês imaginam o poder da influência na vida de uma pessoa? É assim, um vai influenciando o outro a fazer o que não é reto aos olhos de Deus. E foi isso que aconteceu com a mulher. O que acontece? A consequência da rebelião. Aí a gente vai ver aqui a consequência da rebelião. Quando eu erro, eu tenho consequência, né? Teve a queda do homem, né? Assim como Lúcifer, ele teve a consequência dele, né? Que ele teve lá a rebelião. O homem, ele também, ele está sofrendo a sua consequência. E qual é essa consequência? É a morte, né? Então isso prova o quê? Que nós não temos. Nós precisamos de um outro ser para viver. Nós não temos vida própria. Nós precisamos do próprio Deus. Até para respirar nós precisamos. Então hoje, a consequência que traz a rebelião, né? É o afastamento, o que aconteceu com Lúcifer. Só que por que o homem que recebeu, né, conforme a última aula, recebeu de uma certa forma, né, o perdão de Deus? Por que aconteceu isso, né? Mesmo diante da queda do homem, a mulher passou pela tentação, ela induziu o homem a participar, o homem também participou, né? Porque quando a gente não quer, que a gente vai ver, né, a redenção durante o estudo aqui, quando a gente não quer, a gente não peca, mesmo sabendo que nós somos pecadores. Então aqui nós também vamos ver o quê? Em Gênesis
3, de 1 a 3. Gênesis 3, de 1 a 3. Vai indo anotando aí, que o irmão Daniel vai fazendo a leitura. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ok, então é isso. Então Deus havia falado com Adão e Eva. E hoje, como eles pecaram, eles foram separados de Deus. E essa separação é como se fosse um abismo. Então, nós precisamos de um resgate, porque existe-se um abismo, e nós precisamos, o homem está desse lado, o lado esquerdo, e precisa passar para o lado direito. E para passar para o lado direito, eu preciso de um resgate, de uma salvação. E aí começa a se entrar o plano da salvação. O plano da salvação, que é do nosso Deus, o plano de redenção. A gente vai ler em Salmos 91, 13. Salmos 91, 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Pisarás é uma linguagem tipológica, né? O que vem a ser uma linguagem tipológica? Eu uso uma determinada palavra para dar sentido a algo. Então, pisarás. Quando você pensa em pisar, é tomar, é ter o quê? É poder, né? Então, quando eu falo pisarás, eu estou dizendo que Jesus Cristo, ele tem autoridade. Essa autoridade de Jesus está sobre todas as coisas. Porque vocês lembram lá no céu? Porque que o inimigo, ele quis ser parecido com Deus, ficar no mesmo nível? Por quê? Porque quando Jesus, ele recebeu toda a honra, toda a glória e o poder do seu Pai, ele teve inveja. Então, ele queria ser como Jesus Cristo, como o Pai. E você imagina que quando ele foi expulso do céu, ele foi expulso com ele e os soldados, né, que se aliou a ele. Ele foram a terça parte do céu, imagina, a terça parte do céu foi expulsa. Então, hoje, nós temos aí o inimigo, Satanás, o inimigo mortal de Deus e os seus anjos, né? Os seus aliados sobre a terra. Então, a inveja é algo que não se pode ter no coração de um cristão. Fica bem claro, porque Deus, ele não aceita esse comportamento de um cristão. Então, um cristão, ele jamais pode deixar esse sentimento tomar conta do seu ser, que foi o que aconteceu com Satanás. Ele teve inveja de Jesus, ele quis ser como um pai. E aí ele entrou numa grande rebelião no céu. E Caim e Abel, se a gente for, né, seguindo sobre esse plano de redenção, Caim e Abel e suas ofertas. Quem foi a Caim? Caim, ele matou seu próprio irmão, que foi Abel. Abel foi morto por Caim. O que retrata essa situação hoje no plano de resgate, no plano de redenção? Que Caim,
ele representa o injusto, né? E Abel representa o justo, né? Então, tudo que era de bom que Abel, tudo que ele tinha de bom, ele oferecia a Deus. Ele não colocava nada em primeiro lugar, mas sim as coisas do céu. Então, Abel, ele foi alguém que tocou sim no coração de Deus, porque o seu melhor estava voltado para Deus. Aí, se a gente for mais adiante, pesquisando sobre o plano de redenção, a gente vai encontrar Sete, né? Um homem digno pela graça de Deus, fiel, né? Obediente, né? E ele se separou dos corruptos, né? Aí a gente retrata, né, o inimigo de Deus se aliando a outras pessoas parecidas, a outros anjos parecidos a ele, e indo contra o próprio Deus. Então, Sete, ele se separava dos corruptos, e ele era um homem temente a Deus. Aí Enoque, né, que a gente conhece, um homem santo, um homem que não aceitava a maldade do homem. Aí eu comecei a estudar sobre Enoque. Ele era uma pessoa solitária, ele se afastava de algumas pessoas, e ele tinha o coração voltado para as coisas do Senhor. Ele era um homem que ele não vivia segundo a carne, mas segundo ao Espírito. E o que é viver, irmã Cleonice, segundo ao Espírito? Viver segundo ao Espírito é o seu pensamento ser segundo a vontade de Deus. Porque o que importa não é o que entra, mas é o que sai, é o que provém do homem. E Enoque, ele falou sobre o dilúvio, ele alertou o homem, ele lançou a reabilitação sobre a vida daquele povo, e falou que haveria um dilúvio, só que o homem não quis saber. O homem estava com o coração tão preso às coisas desse mundo, amava tanto esse mundo, que eles não deram ouvido ao plano de resgate, ao plano de redenção, segundo o que Deus falava para Enoque, e Enoque falava para o homem que haveria um dilúvio. Então, o que a gente entende? Que Enoque, ele não passou pela morte, né? Ele foi levado pelo próprio Deus, e por meio de Jesus a gente pode aprender o quê? Que existe vida, existe salvação. E por meio de Adão e Eva, né, por meio do pecado, existe a morte. Então a gente aprende também no dilúvio a libertação, o reparo, a salvação, a reabilitação, a soltura. E a gente vê que depois do dilúvio, no dilúvio, né, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram fora do plano de salvação, muita gente não conseguiu o resgate, mas eles sabiam que isso haveria, mas eles viam isso como uma loucura. É o que a gente faz, né? A gente prega a palavra de Deus, infelizmente algumas pessoas olham para isso como uma loucura. E foi o que aconteceu na época do dilúvio. As pessoas, elas não viam significado para nada disso. Por quê? Porque o mundo atraía as pessoas. Só que depois a terra voltou, né? Ela povoou novamente. E algumas pessoas, elas seguiram Moisés. E outras estavam se preparando para um suposto dilúvio. E sabe o que eles construíram? Aí entra a ciência do homem. Construíram a Torre de Babel. Construíram a torre. Pensa, construíram a torre com o pensamento que eles poderiam chegar até o céu. E se houvesse um outro dilúvio, que eles não seriam pegos de surpresa. Então, o homem, ele quer fazer as coisas com as próprias mãos. Mas só que o Deus que está no céu,
Ele conhece o nosso coração, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, e Ele conhece todas as coisas. E sabe o que Deus fez? Mandou 2 anjos. Para fazer o quê? Para confundir a língua dos homens e confundir todo aquele projeto da ciência, segundo o coração do homem. Então Deus, Ele confundiu, né, com esses 2 anjos. E aí a gente vê, né, as nações divididas, aí dispersou aquele povo, né? E a gente aprende muito também sobre a Torre de Babel, mas a gente vai ficar por aqui. E também, se a gente for ver Abraão, né, o homem, né, um homem de fé, né, um homem que buscava a Deus, também ali depois ele já estava velho, e aí teve o casamento de Isaac, né, um homem que viveu pela fé, um homem que se separou da sua parentela, né, em prol da palavra de Deus, né, porque o ímpio, a Bíblia diz, me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso daí é para a nossa vida, é uma boa reflexão, né? Me fala, com quem que você anda? Com quem você tem se envolvido? Aí Deus fala quem você é. Aí a gente vê também, né, que o plano de salvação estava próximo, né? A gente não vai entrar na palavra em relação a Davi, um grande homem de Deus, Salomão, um homem que buscava a sabedoria de Deus. Então foram várias situações que retratam o plano da redenção de Deus. Tanto é que não tem problema que você não busque na Bíblia para você não encontrar resposta, porque há vários exemplos que retratam o plano da redenção de Deus, o plano de resgate sobre a humanidade. Só que aí o Verbo se fez carne, né? Em João 1, de 1 a 5, nosso irmão Daniel vai fazer a leitura. João, de 1 a 5, que o Verbo se fez carne. Então, enquanto ele encontra, a gente vai entender o quê? Que Jesus nasceu, ele cresceu e foi morto pelos meus e os seus pecados. É o plano da redenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as causas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Pois é, o Verbo se fez carne e Jesus veio e Ele pagou o alto preço, e é um preço, né? E foi um preço de morte, um preço de sofrimento. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no seu lugar, e Ele resgatou as nossas vidas da morte que estava sobre o poder de Satanás. Eu não sei como que a gente pode entender isso, né, com vários pensamentos, mas uma coisa que é certa, que a humanidade nunca recebeu um presente tão grande, tão glorioso, maravilhoso, que foi a vinda do nosso Jesus. E Jesus morreu, só que Ele ressuscitou, né? Se a gente for examinar as Escrituras, a gente vai ver que Ele morreu, que Ele resgatou o homem, que Ele pagou esse alto preço e que Ele ressuscitou. E Ele ficou 40 dias sobre a terra, e Ele se despediu dos seus discípulos e subiu ao céu. E o resgate da redenção se concretizou, se concluiu.
Aí, em Atos 2:33, Atos 2:33, a gente vai ouvir a ascensão de Jesus. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Amém? Então, em Atos 2:33, o irmão fez a leitura, e é assim, a ascensão. O que aconteceu? Os anjos estavam aguardando com alegria a subida de Jesus. Porque o trabalho aqui na terra já tinha sido consumado. Ele tinha feito, sim, a sua reabilitação, a reabilitação do homem, o reparo de tudo que levava o homem à morte. Então, a salvação, ele está para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós todos somos pecadores, nós todos precisamos de salvação, e a vida após a morte, a gente irá se encontrar com o Pai. E ele subiu, e os anjos o recebeu, e ele ficou aí os 40 dias, se despediu dos seus discípulos, e subiu aos céus, e lá ele foi recebido com grande glória, com grande alegria pelos anjos. E esse Deus, ele não parou com o plano de resgate, com o plano da redenção. Ele continua à direita do Deus Pai, intercedendo pelos meus e os seus pecados. E o resgate contra o inimigo de Deus foi concluído. E essa é uma lição para toda a nossa história. É algo muito bom que você esteja acompanhando os fatos na Bíblia, e você vai encontrar vários outros exemplos que não foram citados aqui, porque nós temos um tempo, né? Mas que esse tempo tenha sido aproveitado por você que nos assiste, ou se posteriormente aqueles que irão assistir. E hoje é o Dia das Mamães, né? Nós desejamos um feliz Dia das Mães, que Deus esteja no controle das nossas vidas e que possamos lembrar do plano de redenção para que possamos ser pessoas sábias e edificar os nossos lares e abençoar os nossos filhos e abençoar cada vez mais e ser instrumento de valor na presença do Senhor. E lembrando que daqui a 2 minutos nós entraremos na sala de bate-papo, porque nós temos 5 perguntas, 5 desafios para você que está nos acompanhando, para que você venha participar. Então a gente vai mandar pelo grupo da igreja o aplicativo para que você esteja acessando, e vamos dar continuidade à nossa aula. E eu agradeço pela participação de todos, e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que a graça esteja conosco, e eu entrego tudo a Deus e espero ter contribuído você aí nesse reparo, nessa reabilitação do plano de redenção do nosso Deus. Vamos orar? Abaixe as suas cabeças e a gente vai orar encerrando a EBD da manhã do dia 10 de maio. Senhor, nós rendemos graça a Ti, Senhor. E estou certa, Senhor, que até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada por essa palavra, Pai, de consolo, por essa palavra, Pai, de redenção que vem aos nossos corações. Resgate, Pai, o homem dele mesmo. Resgate, Pai, conforme a Tua santa vontade, Senhor. Nós estamos aqui para Te servir. Nos use pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Até mais, igreja. Bom dia.